mais forte, aplauda mais forte. Fale o quanto você o ama. Glórias a Deus, aleluias. Boa noite, igreja. Como vocês estão? Apaixonados por Jesus? Maravilha. Pode se assentar, meu querido, minha querida, fiquem à vontade. Boa noite, você que está nos acompanhando pela live. Já quero te pedir para que esteja compartilhando essa mensagem, não somente essa, mas todas as lives que a gente faz, para que o nome de Jesus seja levado em todos os lugares. Amém? Quem está com a sua Bíblia aí? Posso ouvir um amém? Que bom. Então abrem comigo em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos, a partir do verso 25, uma passagem bem conhecida. Marcos 5, 25. Quem achou diz amém. Quem está procurando diz eu amo Jesus. Ah, todo mundo achou. Então vamos lá. Marcos 5, a partir do 25, diz assim: E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por frente à multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo lhe se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou? Responderam os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta, e ainda dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fez isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Feche seus olhos só um pouco. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, Senhor. Tua palavra que é verdadeira. Tua palavra que nos arranca de todo mal. Pai, que em nome de Jesus, que não seja eu que venha falar, mas sim que seja o Senhor. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua palavra. Que a igreja esteja preparada para ouvir aquilo que o Senhor quer falar essa noite, Pai. Seja conforme a tua vontade, não o nosso querer. É o que nós oramos essa noite em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Todo mundo aqui já ouviu sobre a mulher do fluxo de sangue, certo? E no verso 25, fala que há 12 anos ela sofria com essa hemorragia. E eu estava pensando quando eu estava preparando a mensagem, eu sou casado com a Vitória há 6 anos. Então, durante 6 anos, uma vez por mês, durante uma semana, ela fica um pouquinho alterada. Ela é muito calma, mas ela fica um pouquinho alterada. Agora imagine 12 anos, Senhor. Imagine 12 anos. Agora falando sério, para vocês mulheres, 7 dias, 4, 5, vocês já ficam sofrendo? Agora imagine 12 anos. E naquela época, o povo judeu prezava muito pela lei de Moisés. E existia não um mandamento, mas uma diretriz que dizia assim, em Levítico 15, 19, que quando uma mulher tivesse fluxo de sangue que sai do seu corpo, a impureza da sua menstruação duraria 7 dias, e quem nela tocasse ficaria impuro. Ou seja, durante todo esse período, quem tocasse nela ficaria impuro. Ou seja, ela foi isolada, ela foi rejeitada,
ela foi abandonada. Eu fui pesquisar e alguns estudiosos dizem que provavelmente, né, não está escrito isso na Bíblia, que foi uma das primeiras menstruações que ela teve. E desde então, nunca mais cessou. Imagina, você deixa sua filha, sua irmã, para daqui uns 7 dias ir buscar. E quando você chega lá, não cessou. E durante esse tempo, o resto da vida dela, gastaram tudo que tinha, mas nada resolvia. E como eu disse, ela foi abandonada, ela foi rejeitada. Porque quem sofria desse mal, assim como os leprosos, era excluído, era rejeitado. E eu quero focar nessa parte aqui, porque quantas vezes na nossa vida a gente já nos sentiu rejeitado? Por quantas vezes na nossa vida alguma situação fez com que a gente se sentisse assim? E eu quero falar hoje sobre a cura da rejeição. Por que a cura da rejeição? Porque grande parte das doenças físicas são de origem de doenças na alma. Tem até um nominho difícil, a professora pode até me corrigir. Psicossomáticas. Olha que palavra difícil. Ou seja, câncer, tumores, problemas no coração, pode ser de origem de uma falta de perdão, de uma rejeição, de uma crise de ansiedade, que quando não é tratada, interfere no nosso físico. E para a gente poder retratar um pouco mais sobre a rejeição, eu quero falar com vocês também sobre Mefibosete. Quem aqui conhece Mefibosete, levanta a mão. Quem não conhece, levanta a mão. Temos alguns. Amor, ótimo filho pro nosso, ótimo nome pro nosso segundo filho, hein? Mefibosete, Alifer Mefibosete. Gostei, interessante. Então eu vou dar um contexto. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas, brotheraço de Davi. E lá em 2 Samuel capítulo 4, diz que quando ele tinha aproximadamente 5 anos, o rei Saul morreu. E então a sua ama, com medo, pegou Mefibosete e saiu para fugir. E durante isso, acabou que ele caiu. E por conta disso ficou aleijado. E com base na história da mulher do fluxo de sangue e Mefibosete, eu quero falar 3 características para a gente se identificar em quem sofre com essa rejeição. A primeira delas é que a culpa não é nossa. A culpa não é minha, a culpa não é tua de você se sentir rejeitado. Em nenhum momento está escrito aqui na Bíblia que a mulher do fluxo de sangue escolheu ficar 12 anos assim. Em nenhum momento está escrito que Mefibosete escolheu cair, escolheu deixar ser derrubado, escolheu ficar aleijado. Em nenhum momento você que está acompanhando aqui ou está acompanhando live escolheu ser abandonado pelo seu pai, pela sua mãe. Em nenhum momento você escolheu ser rejeitado. Então o que eu quero deixar bem claro aqui é: a culpa não é sua. Pare de se martirizar. Pare de se sentir culpado. Eles não tiveram culpa. Você não tem culpa, eu não tive culpa. As situações que acontecem ao nosso derredor faz com que venham circunstâncias com que as pessoas tratem a gente mal. Mas não é a nossa culpa. Não é a sua culpa se sentir rejeitado, se sentir abandonado, se sentir deixado para trás. Não é. A segunda característica nos impede de ser livre, ou melhor, nos torna escravos. Por quê? Vamos parar para ver Mefibosete. Ele era aleijado. E o que acontece com o aleijado? Ele pode sair para qualquer lugar? Respondem? Pode sair? Não pode. Ou seja, ele precisa a todo momento que alguém leve ele para algum lugar. E quando a gente tem essa síndrome de rejeição, é a mesma coisa. Por quê?
Quando a gente tem a rejeição, a gente se torna escravo da opinião dos outros. A gente anda, a gente vive conforme aquilo que o outro está falando. Senão a gente não sai do lugar. Olhavam para a mulher do fluxo de sangue e falavam: você está impura, afaste-se, saia daqui, mulher. Olhavam para os leprosos: afaste-se daqui, você está impuro. Muitas vezes olharam para mim e para você e falaram: afaste-se daqui, eu não quero sua companhia, eu não quero você. Quantas vezes a gente já não viu isso? E por conta disso a gente se fecha. A gente cria uma casca em torno de nós para nos proteger, porque é muito sofrimento. E quando essa casca é criada, pode se identificar a pessoa de duas formas. E eu quero que agora, quando eu falar essas duas formas de característica de cascas, vocês parem para pensar se vocês conhecem alguém assim, ou se talvez vocês já foram assim, ou em algum momento da vida vocês têm esses picos. Quando a gente passa a ser escravo da opinião dos outros, quando a gente cria essa casca, ou a gente vira para o lado do vitimismo, ou da rebeldia. Ou a pessoa se faz vítima de tudo, ela se fecha, conforme eu tinha dito, não deixa ninguém se aproximar, tudo e todos estão contra ela. Ou ela é uma pessoa rebelde, que a maneira de se proteger da rejeição é a agressão, é descontar nos outros. Eu acho que todos aqui conhecem alguém nesse quesito. Eu mesmo no colégio já presenciei pessoas assim. E para você ver como Deus é maravilhoso, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava conversando com a pessoa do serviço, e a pessoa do serviço estava contando que um amigo do filho dele era uma criança tranquila, brincava, calma, e de repente aconteceu umas circunstâncias na família dele, e essa criança, virou um adolescente e está rebelde. E briga com todo mundo, brigão no colégio, briga com os amigos. E quando ele foi falando isso, eu fui anotando ali. Falei, acho que Deus quer falar alguma coisa. E fui anotando. E essa pessoa falou que ele não era assim. Mas devido à circunstância que aconteceu com ele, a maneira dele se defender da rejeição que ele sofreu foi virar agressivo. E quando depois que eu terminei essa mensagem, eu chamei essa pessoa e falei, eu acho que eu sei o que está acontecendo. E falei para ele, acho que foi isso. É por causa da rejeição que aconteceu isso. E daí a pessoa falou, é verdade. Eu não tinha parado para olhar dessa forma. Eu achei que era apenas uma fase que os jovens passam, uma fase que ele estava passando, e estava até preocupado que meu filho pudesse ficar assim. Mas agora você me falando de Deus, eu consigo ver que ele foi rejeitado. E eu pude ministrar essa mensagem para essa pessoa. E ela disse que quando ela chegasse, ela ia falar para o filho dela, chamar o amiguinho lá na casa. E ela ia tentar repetir aquilo que ela ouviu, para fazer com que o adolescente voltasse ao normal. Por isso que é importante o nosso testemunho. A passagem lá de Marcos tem uma parte que a gente leu, que ela ouvia sobre Jesus. Nós devemos ser essas pessoas. Que talvez você não sabe, mas alguém do teu lado está com rejeição, depressão, ansiedade, pensando em se matar. Ou talvez bateu em todos os lugares, não encontrou solução nenhuma.
falar do amor de Deus vai resolver esse problema. Não é eu, não é você. É a palavra de Deus que resolve esse problema. E o terceiro ponto, que quando nós sofremos de rejeição, é que a rejeição distorce quem realmente somos. A mulher do fluxo de sangue era uma filha, era uma irmã, fazia parte de uma família. Só que agora, como ela ficou conhecida? Fluxo de sangue, a impura. Mefibosete era o que, gente? Era neto de Saul. Saul era quem? Rei. Então, automaticamente, Mefibosete era príncipe. E lá em 2 Samuel 9, verso 8. Consegue colocar aí, Silas? Vou usar essa tecnologia do pastor. 2 Samuel 9, 8. Se eu não anotei errado. Mostra como a rejeição muda a nossa mentalidade. 9, 8. 2 Samuel 9, 8. Eu vou procurando aqui. Aí. Mefibosete prostou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Você consegue entender isso? A rejeição fez com que um príncipe se fez como um cão morto. A rejeição faz com que a gente se sinta a pior das pessoas. A escória. Os excluídos. Só que Deus não vê assim. Deus não vê você, Deus não me vê assim. Deus não nos vê como um cão morto. Ih, tirou. Não tem problema, pode tirar. Deus nos vê como príncipe, como princesas. Quem aqui é príncipe e princesas do Senhor? Amém. E então, voltando ao relato de Mefibosete, Davi chama ele. E nós lemos essa passagem. E então começa o processo de cura da rejeição dele, assim como a mulher do fluxo de sangue. Então quero que você repita comigo. Alisson. Gente, por favor, vocês são filhos de Deus, acabou de falar que são príncipes, vocês podem falar melhor. Alisson, como serei curado da rejeição? Vou dar a resposta. Para ser curado pela rejeição, precisamos ser aceitos por alguém maior do que aquilo que o rejeitou. Eu vou ler de novo. Vocês não estão pegando o mistério. Seja aceito por alguém maior do que aquilo que o rejeitou. Mefibosete era príncipe. Davi era o quê? Rei. Jesus era acima da mulher do fluxo de sangue. Deus escolheu eu e você. Deus nos adotou. Eu já disse isso aqui antes. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Mas mesmo assim, Ele nos escolheu, porque Ele nos ama. E assim nos fez filhos dEle. Sabe, eu estava ouvindo algo sobre adoção. E é muito interessante. Porque um filho biológico pode acontecer que veio sem querer. Estou mentindo? Não. Mas o adotado não. O adotado foi escolhido. Você não escuta ninguém falando, estava passando e vi uma fanada, de repente quando eu vi a criança estava aqui dentro, está lá em casa. Não. Adotado, eu fui lá e eu escolhi adotar. Deus te escolheu adotar. Deus, que você está acompanhando aí na live, te escolheu adotar e te chamar como filha, e te chamar como filho. Agora me responde uma coisa: existe algo maior do que Deus? Existe algo maior do que o ato de amor dele de adoção?
Existe algo maior do que ter entregue o seu Filho unigênito para que a gente virasse co-herdeiros com Cristo? Existe ou não existe? Então a rejeição é maior do que Deus ou não? Ou seja, quando nós entendemos isso, não tem por que mais sentimos rejeitados. E a mulher do fluxo de sangue entendeu isso. Ela entendeu quem era Jesus. Ela ouviu quem era Jesus. Ela sabia que Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que já havia curado, já havia libertado. Então, num ato de coragem, ela decide ir atrás, para apenas tocar na orla das suas vestes. Agora eu quero te contar algo bem interessante. Malaquias 4:2. Consegue abrir ali, Silas? Senão eu pego aqui. Malaquias é o último do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Calma aí. É que a Bíblia da minha mulher é de Ministério Infantil. Aí tem um monte de coisa junto. É uma página da Bíblia e 1000 comentários. Aí, Malaquias 4:2. É isso mesmo. Olhei para vocês. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Amém. Se levantará trazendo cura em suas asas. E eu fui pesquisar. E no original, sabe o que significa suas asas? A orla das suas vestes. Ou seja, o que está escrito ali? E o sol da justiça se levantará trazendo cura na orla das suas vestes. A mulher do fluxo de sangue entendeu que os discípulos não tinham entendido durante a tempestade. Lembra que eles falaram, quem é esse que até o mar acalma? Ela entendeu que ele era o sol da justiça, o nome acima de todo nome. E ela tocou. Ah, vocês não estão entendendo, gente. O mesmo Jesus que curou ela, que curou tantos, é o mesmo Jesus que está aqui. A orla das suas vestes está aqui. O seu sangue foi derramado por mim e por você, para que todas as enfermidades fossem curadas, a gente fosse liberto de tudo. Todas, não é algumas. Não é apenas enfermidades físicas, mas enfermidades espirituais, enfermidades da alma. Depressão não tem poder, rejeição não tem poder, inferioridade não tem poder, câncer, AIDS não tem poder, porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, acima de todo nome. Não tem mais porque nós nos sentimos rejeitados, porque Ele nos amou primeiro. Salmos 27:10. Olha, abri certinho. Ah, estava marcado. Salmos 27:10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Pessoas podem nos desapontar, mas Deus não, Jesus não. E Ele está aqui essa noite com um único objetivo: curar as nossas vidas, restaurar o nosso coração. E eu quero orar por você essa noite, pois eu creio que se você está aqui, se você está acompanhando essa live, é porque Deus quer curar a sua vida. Deus quer te colocar novas sandálias, um anel em seu dedo. Então feche os seus olhos. Você que está na igreja, fique de pé. Pastor. A orla das suas vestes é um ato de fé. Todos os outros milagres
os discípulos, as pessoas clamavam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Todos clamavam, mas ela não, porque ele sentiu que dele saía virtude. E hoje eu profetizo, eu creio que isso vai acontecer, que ele vai estar falando e falar: opa, algo está acontecendo aí, que é resgate, porque de mim está saindo virtude, de mim está saindo cura. Os meus filhos estão tendo ato de fé, porque de mim está saindo poder. Eu quero falar com você que se sente rejeitado. Você já se sentiu e algumas vezes vem esse pensamento na sua cabeça. Você que tem, por muitas vezes, se sente com crise de ansiedade, síndrome do pânico, medo. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Uma mão no seu coração, a outra mão você levanta num ato profético. Pois você vai estar tocando essa noite na hora das vestes de Jesus e vai estar recebendo a cura. Se você também tem alguma enfermidade física, coloque a mão no seu coração. Diabetes, colesterol, hipertensão, câncer, tumores, malignos, benignos, problema na audição, problema de visão, coloque a mão. Creia, receba a cura. Não sou eu que curo, não é o pastor João, não é a pastora Josi, não é ele que resgate, é o nome de Jesus que está curando aqui essa noite. É dele que sai a virtude, é dele que sai o poder. Se desprenda, se permita ser curado, se permita ser restaurado essa noite, se permita ser livre. Você não é um cão morto, você não é um erro, você não é uma rejeição, você não é um imundo, você é filho de Deus. Oh, Shalarabá. Senhor Deus, Pai, aqui estão seus filhos. Estamos com o nosso coração aberto. E em nome de Jesus nós profetizamos cura agora. Em nome de Jesus, todo espírito de rejeição, todo espírito de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, caia por terra agora em nome de Jesus. Todas as doenças psicossomáticas caiam por terra em nome de Jesus. Todas as enfermidades físicas caia por terra agora em nome de Jesus. Nós decretamos a cura sobre a vida de cada um aqui agora, Senhor Deus. Vista seja restaurada, ouvido seja restaurado. Câncer vai embora agora em nome de Jesus. Repreendemos toda a doença. Alzheimer caia por terra agora em nome de Jesus. Mal de Parkinson caia por terra agora em nome de Jesus. Toda tristeza agora, em nome de Jesus, sai agora, sai agora. Profetiza, igreja, receba a cura. A mulher do fluxo de sangue dizia que se apenas ela tocasse, ela creia, ela tinha fé. Nós temos fé, nós temos. Então receba a cura. Não acredite.